Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Sei que tu gosta desse lugar. Já te falei, verão sulista é céu claro até as 8h30 da noite. Também temos sons de rãs, sapos, tornando esse ambiente muito mais agradável de ter uma conversa contigo. Me diz aí, tu já ouviu falar na expressão modo ghost? Ou tu já viu alguém falando em um vídeo impactante, vire um fantasma, suma por 10 anos e só apareça quando você estiver mudado completamente? Expressões lindas, né? Modo ghost, inclusive, é uma coisa que pode servir para muitas pessoas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa um Ei Copini, tô aqui. Antes de nós entrar no nosso conteúdo, deixa eu falar sobre a apoiadora desse canal, a Insider, essa que está me vestindo hoje, a camiseta mais prática do Brasil. Aquela camiseta que tu pega, ela não vai precisar passar. Sou homem, não gosto de passar roupa. Pega a camiseta ali, visto, encaixa no corpo. Tem o tamanho M e tem o tamanho G. E as duas encaixam no corpo. Bem tranquilo, verão calorento, suo demais e a camiseta não retém o odor. Isso para mim é extremamente prático. Prático para as pessoas minimalistas como eu. Insider está com 12% de desconto em todas as peças do site. Use o cupom COPINI12 aqui na descrição e desfrute disso. Vamos lá, vamos falar então de modo ghost. Algumas pessoas chegam numa certa idade, talvez eu tenha sido uma dessas pessoas, e percebem que uma coisa que estava prendendo muito a evolução, a expansão da mente, era a busca de aprovação social. É fazer todas aquelas coisas baseado nos costumes do pequeno meio que tu vive. No meu caso, uma cidade pequena, então os amigos que tu tem lá desde a primeira série até o último ano do ensino médio são os mesmos. Numa cidade grande, aquelas pessoas do teu bairro, aquelas pessoas do teu condomínio, você começa a ter uma visão ali mais ou menos do que vai ser a tua vida baseado nessas pessoas. Ou baseado em pessoas da tua família, aquelas famílias que têm primos, primas, os primos estão se formando, os primos estão fazendo uma faculdade, mas você não. Tua família joga na tua cara e tu se sente mal por isso. Sempre uma vida baseada naquilo que está no nosso entorno. Até certo ponto, isso é perfeitamente normal. Só que chega um ponto que a gente tem que se desligar. Porque percebe que tudo que a gente está fazendo, toda a motivação que a gente tem é baseado, direta ou indiretamente, na busca da aprovação dessas pessoas, ou na busca da opinião dessas pessoas. Se a gente for se debruçar sobre esse assunto, a gente vai ver que a busca de aprovação é um negócio que até certo ponto é normal, porque o ego precisa se validar, mesmo que a gente não queira, O ego precisa construir-se em si mesmo, ele precisa provar para o mundo que nós somos fortes, que nós somos alguém. E quando nós convivemos numa comunidade de pessoas que estão mais próximas, seja seu bairro, seu condomínio, sua escola, faculdade, família ou amigos da cidade, parece que essas pessoas estão te julgando um pouco mais. E parece que tu quer comprar aquele teu carro mais rápido para provar para eles que tu é alguém. Afinal, a sensação de não ser ninguém é uma sensação horrível, Talvez tu já consiga conviver com essa sensação para si mesmo, mas quando tem a ver com os outros, aí o negócio fica complicado. De uns anos para cá surgiu a expressão modo ghost. É claro que surgiu em um meio em que não é tão legal assim, mas entendendo o real significado dessa expressão para os homens, tem muito a ver com se desligar completamente de tudo à tua volta e viver um certo tempo dentro do teu próprio quarto, dentro do teu próprio moletom, isolado, tipo um casco de tartaruga, tipo um urso hibernando. Eu acho que essa é a melhor analogia para um modo ghost. O modo ghost serve para exclusivamente desenvolver-se como pessoa, desenvolvimento pessoal. Então não adianta eu falar sobre ser um fantasma, nessa expressão aqui, pelo simples ato de covardia. Muito comum dos homens que eles não são bons socialmente, principalmente com as mulheres. E eles gastam muita energia nisso, sofrem muitas frustrações porque não dá certo, e aí eles entram no modo ghost, que é o modo de simplesmente eu vou sumir, simplesmente eu vou me desligar, eu não vou tentar mais nada, eu vou ficar isolado. Não me parece muito saudável isso. Me parece uma atitude um pouco covarde, porém compreensível que a maioria dos homens vivam isso. Mas eu interpreto o modo ghost como um negócio positivo e trago um ponto de vista positivo para tu interpretar também. Veja o modo ghost como uma forma de tu
se isolar dentro da tua caverna e só sair dessa caverna quando tiver se renovado. Eu peço perdão se eu estou sendo repetitivo. Na aula que eu gravei dentro de um quarto de hotel, postado alguns dias atrás, eu falei sobre isso. Eu falei sobre há 10 anos, tu se isolar por 10 anos e nesses 10 anos tu crescer. Não necessariamente chegou o último dia desses 10 anos e pronto, tu larga de mão e aí tu volta a ser aquilo que tu era. Assim como o modo Ghost. O modo Ghost é essa mesma jornada de desenvolvimento pessoal, só que acontecendo em um tempo um pouquinho mais curto, né? Muito comum para pessoas um pouco mais jovens também. Então entenda assim, ó, o mundo tá um caos. Tá cada vez mais difícil conviver pacificamente no mundo. Isso, falando das pessoas, né? As pessoas estão cada vez mais mal educadas, cada vez mais invasivas, invadindo o teu espaço, cada vez mais repulsivas, cada vez mais malucas. E eu não estou falando só de onda progressista, eu estou falando de todas as pessoas. Tu que mora numa cidade grande, tu mora num grande centro, tu percebe que o simples ato de tu sair para ir para a padaria tornou-se uma coisa desagradável. É desagradável, o sol parece que está muito quente, o calor, a poluição, a cidade fede a mijo, depois tu dá uns 10 passos ele já está fedendo a fritura. Parece que é um ambiente muito difícil de conviver, um ambiente desagradável. E parece que o quarto, o teu local, a tua casa, é então o seu local mais seguro e mais agradável. Em outros vídeos também eu falei sobre o homem ter duas vidas e falei sobre o quão difícil é a vida de fora e que a vida real mesmo é a vida de dentro. Porém, é um vídeo que é muito voltado a homens que estão dentro do relacionamento, homens mais adultos, homens casados talvez, e talvez você esteja nessa idade, mas ainda esteja solteiro e por isso o modo Ghost é tão atrativo para ti. Porque simplesmente tu tá na idade de não achar mais graça sair de casa, ser tóxico, ser difícil, ser maçante, chato, desgastante sair de casa para fazer qualquer coisa, mesmo que seja para se divertir ou para provar para as pessoas que te seguem no teu Instagram que tu não tem uma vida decadente só dentro de casa, só que no fundo o que tu gosta mesmo é de fazer a tua vidinha ali e no final da noite ler um livro, tomar um chá, assistir um filme, uma série na Netflix. Só peço que os teus hábitos dentro de casa também não sejam destrutivos, como passar horas e horas desgastando a tua cabeça, vendo um conteúdo inútil, vertical, aqui, scrollando lixo ou fazendo coisas ainda piores. O modo Ghost é um entendimento que diz assim, é como se fosse tu achar um certo prazer nesse isolamento do ficar em casa. De ninguém te ver, das pessoas literalmente esquecerem de ti. Não naquele ponto assim, vou sumir para ver se aquela pessoa sente falta de mim e me chama de vez em quando. Não. O modo Ghost é eu vou sumir e eu não espero que essas pessoas corram atrás de mim. Eu desejo mesmo é que elas me esqueçam para eu viver a minha vida. Eu evoluir, eu entrar dentro de um casulo, numa caverna, estudar, trabalhar. Trabalhar no caso é home office, né? Mas me aprimorar como pessoa, me aprimorar naquilo que eu sei fazer, buscar conhecimento, buscar evolução, me encontrar, mesmo que seja de forma online, com pessoas que pensam da mesma forma. Talvez os comentários desse canal sejam um bom ambiente, talvez na minha outra rede social, lá que passa assim, também seja um outro bom ambiente. E lá tu se conecta com pessoas que estão vivendo essa mesma realidade que tu, uma realidade de isolamento, uma realidade de não querer ser reconhecido, de sentir a completa liberdade de não precisar estar bem vestido para agradar as pessoas, de não precisar ser, não precisa ser aquelas coisas que elas querem que tu seja, e principalmente aquela armadura, aquela máscara social pesada que tu sempre carregou. É uma sensação de leveza, de liberdade. Imagina que tu é aquele soldado que vai para a guerra, soldado medieval que precisa carregar uma armadura pesada, né? E é necessário carregar aquela armadura pesada, senão tu vai se ferir em batalha. Essa armadura, ela é o teu ego te protegendo o tempo todo. Agora, quando tu entrou para dentro de casa, é como se essa armadura não precisasse mais ser usada e tu tira peça por peça. E cada peça pesa 1 quilo. Quando vê, tu tirou 20, 25 quilos de armadura e tu se sente tão leve, né? Tão tranquilo, tão livre, porém ainda assim protegido, né? Nas sombras. Ninguém te enxerga, pois você está nas sombras. E isso é muito bom. É uma sensação muito boa. E aí tu me pergunta, Copini, tu viveu isso? E eu digo, sim, eu vivi isso. Quando eu tinha 23 anos de idade, por aí, eu senti uma confusão na minha vida. Eu não tinha renda, né, naquela época, o ano era 2013, por aí.
eu sonhava em ganhar dinheiro online, mas naquela época não se falava muito disso, não se falava muito em ganhar dinheiro com um canal no YouTube, ao menos não ganhar muito dinheiro. E eu vivia na casa dos meus pais, cursava a faculdade de design, que eu sentia que nunca ia dar bom aquilo, nunca ia me trazer futuro, né, aquele negócio, não ao menos o futuro que eu esperava para mim. Tinha acabado um relacionamento ruim, tinha amizades que pensavam muito pouco, muito baixo e não colaboravam com o crescimento. E também tinha um empreguinho que era numa empresa que estava falindo. Então eu tomei uma decisão. Eu me desliguei de tudo, do relacionamento, dos amigos, me desliguei da faculdade, pedi lá as contas da faculdade, pedi as contas do meu emprego. E aquilo ali foi para mim um renascimento. Só que esse renascimento aconteceu da seguinte maneira. Eu me isolei na minha casa, mesmo que era a casa dos meus pais, sim, mas isolado. E eu meio que nem via meus pais direito, porque eu virava as madrugadas estudando e ia dormir às 6 da manhã. E passava o dia inteiro dormindo. E passava a noite inteira acordado, estudando, porque era o silêncio, né? Era tranquilo. Lembro muito bem de como eu me senti muito inspirado naquele momento de vida. A inspiração foi tanta que nasceu uma coisa que eu tenho muito carinho até hoje, que é o canal Alpha Life. Em 2014 eu abri o canal Alpha Life. Se tu me conhece daquela época, sabe o quão inspirado eram os meus vídeos. Eu falava lá que eu escrevia vídeos no frio, no inverno, sentado no telhado da minha casa, escrevendo. Nossa, era incrível. Só que também eu estudei muito sobre marketing, sobre vendas, sobre como gerir tudo isso. Gerir um negócio online não é um negócio fácil. Coisas que eu colho os frutos até hoje. Isso fazem quase 10 anos. Não, fazem realmente 10 anos. Esse foi o meu modo Ghost. As pessoas que me conheciam perguntavam para os meus pais, cadê o Matheus? Nunca mais vi o Matheus, onde ele está? O Matheus não sai de casa. Eu passei uns 2 anos sem sair de casa. E depois a minha vida voltou renovada. Voltou como alguém que estava faturando dinheiro, fazendo algo que gostava, se sentindo muito inspirado, muito útil para o mundo, pois o meu trabalho estava dando muito resultado. E isso é uma coisa que todas as pessoas uma vez na vida têm que viver. Não que isso seja possível apenas pelo modo Ghost, mas acho que o modo Ghost é necessário para alguns homens, jovens adultos principalmente, que se sentem cansados da vida, fadigados, que principalmente tem aquela sensação assim, ó, que estão caminhando numa areia movediça, né? A cada passo que tu dá, tu vai lá e afunda mais um pouco. Tu tá patinando, faz esforço, sim, talvez disciplinado, sim, mas não parece que não vai a lugar nenhum. Tá o tempo todo numa correria, mas não chega a lugar nenhum. Não consegue fazer uma revolução na própria vida, porque não sabe o caminho que tem que ir. O modo Ghost é isso, é um reset. É esquecer, resetar o círculo social, o círculo de amizades e tudo. E ficar um tempo isolado, num período de autoconhecimento, autoaprimoramento e ascensão. É aquilo que vem antes da ascensão, o modo Ghost. Tornar-se um fantasma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos falamos em breve. Eu vou ser bem direto contigo. Me chamo Matheus Copini e sou mentor de relacionamentos há mais de 12 anos. E a minha missão é fazer com que homens tímidos sejam realizados afetivamente em suas vidas. Homens que pensam que a única forma é ser rico, ser bonito, ser famoso, ser poderoso. Independente do que tu pensa sobre isso e do que o mundo te mostra sobre isso, existe uma brecha na mente feminina e uma estratégia para usarmos em cima disso para poder tirar vantagem dessa situação. E a situação é que, de um lado, temos mulheres clamando para que elas vivam essas emoções intensas e ardentes que elas veem nos filmes. E do outro, nós temos homens que estão aprendendo essa estratégia e fazendo com que essas emoções fluam dentro delas. Juntando os dois, você tem uma mulher obcecada por você. Uma mulher que olha para você, que sente, além do respeito, da admiração, ela sente desejo e obsessão. E aí tu sabe o que significa, né? Clica aqui para aprender.